Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, é um prazer te receber aqui. Esse podcast é feito de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. E aqui a gente recebe empreendedores da mais alta qualidade para falar sobre empreendedorismo nos seus diversos segmentos e setores. Hoje, uma visita mais que especial, Cristina Goldschmidt. Tudo bem? Tudo bem, Rafael, e você? Um prazer enorme receber você aqui. Muito bom estar aqui. Vamos apresentar a Cristina. A Cristina aqui, ó, é especialista em liderança, gestão, professora da FGV e idealizadora do projeto Novas Idades. Isso. Bacana, hein? Bacana, Gostou? hein? Muito bom. Vem cá, como é que é essa professora da FGV? Você dá aula de quê lá? Liderança, Boa. várias disciplinas de liderança e gestão de pessoas. Legal. E já está há bastante tempo aí? Como é que tá essa vida caminhada? de professora Vida de professora. já é longa. Eu Já é atuo em longa. vários MBAs da FGV, gestão comercial, gestão de projetos, desenvolvimento humano de gestores. Fui professora autora também do pós-ADM na FGV em duas Boa. disciplinas. Deve ter muita gente ouvindo a gente nesse podcast, que foi meu Isso aluno. aí, com certeza. Com certeza. E sou idealizadora do projeto Novas Idades. Novas Idades, maravilhoso. Eu sou um aluno da FGV, eu fiz pós-ADM e fiz MBA em Gestão de Projetos. Um abraço aí para o professor Barcauí, que é o nosso coordenador. Meu amigo. Seu amigo, não é isso? Maravilha. Me preparou muito para o mundo do empreendedorismo. Eu tenho certeza absoluta que fez muita diferença essas minhas cadeiras na FGV. E ter você aqui com a gente, professor da FGV, que criou isso tudo e está aí com a gente, é muito importante. Agora, fora isso, né, vamos falar sobre Novas Idades? Como é que surgiu esse projeto? O projeto Novas Idades surgiu, Rafael, assim, alguns anos atrás, ficou lá adormecido. Tá. E surgiu por quê? Porque eu fiz uma transição de carreira aos 42 para 43 anos. Tá. Cerrei carreira corporativa, CLT, etc e tal, e tomei uma decisão que eu não queria mais ser CLT. Era a única coisa que eu sabia. Caramba, né? sim. Aos 43 anos. Antes de eu tomar essa decisão, ainda tentei retornar para o mundo corporativo e passei pelo que hoje muita gente está passando e virou pauta principal de vários debates, que é o etarismo. Isso aí. Preconceito, né, discriminação dirigido a pessoas mais velhas. O etarismo pode acontecer também dirigido a pessoas de qualquer idade, mais novos ou mais velhos. Basta você discriminar pela idade, Sim. mas preponderantemente nós discriminamos pessoas mais velhas. E eu passei por isso. E eu comecei a me interessar pelo assunto envelhecimento, mercado de trabalho, como é que é ser mais velho no mercado de trabalho e pela longevidade. Há 10 anos atrás, 12, né? Então vamos lá, já vou contando a minha idade logo, né? Aqui. Vamos lá. 43 mais 12, 55. Então, Excelente. há 12 anos atrás, já se debatia, já se conversava sobre o envelhecimento populacional no Brasil, que é a inversão da pirâmide etária. Isso aí. Está parando de nascer gente, tem menos jovem e tem mais pessoas mais velhas. Então, o número de idosos tende a aumentar cada vez mais. E, além de aumentar cada vez mais, as pessoas vão ficar velhas, porque a gente envelhece, a outra alternativa é morrer, né? Exatamente. A gente envelhece e a gente vai ficar velho por mais tempo. Esse foi o aspecto que me interessou há 12 anos atrás. Eu falei, Tá. ficar velho está na conta, todo mundo vai ficar. Se Deus Etarismo, a gente precisa combater. Mas como é que vai ser um futuro em que a gente vai combinar essa inversão de pirâmide etária? Vai ter muito menos gente jovem. Os que são jovens no tempo presente vão envelhecer e vão compor uma massa de pessoas considerável. E essa massa considerável, ela vai ficar velha por mais tempo. Que futuro vai ser esse? Essa foi a pergunta que eu me fiz e que ensejou a criação do projeto Novas Idades, que começou com uma ideia de ter um programa, né, com várias pautas para a gente discutir envelhecimento e longevidade à luz de carreira. A gente pode ter quantas carreiras a partir de agora? Você pode pensar a sua carreira de que forma? Né? Quando eu pensei em carreira, quando eu tinha 18 anos, 17, era escolhe o que você quer ser quando Pro resto crescer. da sua vida. Pro resto da sua vida. É isso aí. Essa pergunta já está cafona. É. Né? Então, em carreira, a gente tem escolha de carreira, a gente tem transições de carreira, a gente tem o que fazer
né, para você continuar trabalhando, continuar economicamente ativo depois que você envelhece, se aposenta. O próprio evento da aposentadoria, ele passa a não ser aquele marco tão socialmente estigmatizante como ele era antes, né? Aposentou, tá aposentado, vai jogar xadrez na pracinha. Mentira. Né? Já loucura, não é mais nada disso. Então, só em carreira, uma série de assuntos que a gente precisa mexer, discutir, rever e se preparar para lidar com isso. Além de carreira, a gente tem aspectos de saúde. O que a gente está comendo hoje que vai causar o futuro estômago da gente mais saudável ou menos saudável? Como é que a gente está se cuidando do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da educação física, né? Massa muscular? A gente está falando disso hoje, Abessa. Sim. Há 12 anos atrás, isso foi entrando no meu radar. Ainda não era um debate aquecido. Uhum. E eu falei, a gente precisa discutir várias pautas. Meio ambiente, ambiente urbano. Como é que vai ser um monte de velhinho pegando esses ônibus, gente? Não tem joelho para isso. Não tem como subir aquilo ali. Não rola. Aquele primeiro degrau gigantesco. Não rola. Escada. Vai ter que ter escada rolante em tudo. A gente está falando só de mobilidade urbana. Né? Então, tem vários aspectos de um contexto capacitante que a gente precisa trabalhar para viabilizar a existência de uma sociedade mais velha. Esse é o ponto do Novas Idades. Então, Novas Idades foi concebido a partir dessa minha experiência, foi desenvolvido a princípio, né, de maneira bem modesta, como um programa para debater e para gerar produtos de desenvolvimento para pessoas empreenderem, para pessoas terem maior estrutura para se prepararem para a carreira. E eu fui amadurecendo esse projeto ao longo do tempo. E agora o Novas Idades está sendo estruturado para se tornar um ecossistema em torno dessas pautas. Então, a gente vai gerar ações educacionais, ações de preparação de pessoas não só para o trabalho, mas para uma cidadania, né, numa sociedade que está se tornando uma sociedade de pessoas velhas. Envelhecimento populacional é isso. É menos gente jovem e mais gente mais velha. Uma grande massa com 40 e muitos, 50, 50 e muitos, 60, 60 e muitos, até os octogenários. E a gente vai ter uma camada dessa população que vai necessitar de cuidados especiais, que vai precisar ser suportada, que vai precisar ser atendida, assistida. Nem todos envelhecem da mesma forma. A gente tem condições biológicas diferentes, a gente tem condições psicológicas diferentes, a gente assume papéis sociais que demandam da gente um esforço psicológico diferente que impacta no nosso envelhecimento. Então, existem diversas variáveis interferindo no processo de envelhecimento. E nós, cada um de nós, aí eu estou falando individualmente, precisa pensar nisso e se preocupar com isso, porque senão nós estaremos inseridos num contexto que não é nada capacitante para sustentar uma sociedade de pessoas mais velhas. A gente está falando de meio urbano, eu falei de ônibus, brinquei aqui de metrô, tem que ter escada rolante no metrô, mas vamos pensar na população que não vive em grandes centros urbanos. Qual é o nível de cuidado e de prevenção que a gente precisa aplicar para a gente minimizar os impactos de doenças que costumam acometer pessoas na idade mais avançada porque elas não se cuidaram quando eram mais jovens, porque elas não comeram o que deveria ter comido, porque não fizeram a atividade física que deveriam ter feito. Então, é uma nova forma de raciocinar. É um raciocínio de longo prazo e ele precisa ser coletivo. Claro. Então, a ideia do Novas Idades é oferecer soluções para que a gente vá viabilizando, vá construindo o caminho mais sustentável para esse futuro longevo. Sim. Que está aguardando a gente. De que forma? Treinamentos, cursos, palestras e outras oportunidades que a gente vai abrindo conforme os parceiros forem chegando. Legal, bacana, isso aí. Tem certeza que vai dar muito certo. Já está dando, né? Não tem nave espacial descendo pronta, né? Não existe. Não existe nave espacial. Engraçado, Cristina, aqui no Clube Empreendedor Brasil, a gente junta empreendedores para fomentar novos negócios, né? Então, a gente já tem mais de 8 mil empreendedores aqui conosco. E aqui, como membros aqui do clube, a gente tem alguns que são tem um que tem uma empresa de RH 40+,
tem outro de RH 50 a mais. Quando eu vi 40 a mais, eu fiquei assim, meu Deus, 40 a mais? Já? 40 a mais? Mas não era só 60 a mais? Já tá no 40 a mais, um absurdo, né? Mas tudo bem, tem o RH 40 a mais. E tem também aqui, que é muito legal, muitos empreendedores que vieram do mercado, que eram executivos, que também ou tiveram burnout, ou desistiram e abriram uma empresa e estão empreendendo aqui, principalmente com consultoria na área onde eles eram especialistas, né? Alguns mudam completamente, né? Mas alguns não, alguns continuam naquele mesmo segmento, né? Mas dando consultoria e empreendendo aqui, abrindo uma empresa e tal. Tive muitas conversas aqui com pessoas que são... Isso é muito importante para o empreendedor, porque são pessoas que têm muita experiência, né? Sabem muito bem do mercado, já estiveram na trincheira ali das grandes empresas e agora sabem exatamente como é que o empreendedor deve atuar para atender aquelas empresas ou de outra forma, ou se recolocar em algum lugar na empresa, depende. Mas eles sabem muito bem, essa experiência é muito importante. O que eu vejo aqui? A geração, por exemplo, do Ítalo, dos empreendedores que estão vendo a gente, são dinâmicos demais, tem um hard skill de vez em quando bom, né? Eles entendem bem de tecnologia e tudo, mas às vezes falta um pouquinho o soft skill ali dele, de alguns traquejos, algum jogo de cintura, e o mais velho vem para complementar isso aí. Eu acho que assim, as empresas, estou chutando aqui, tá? Mas assim, as empresas elas precisam contratar esse mix de perfis etários. Você concorda comigo? Totalmente, e eu acho que a gente precisa derrubar um preconceito, ou melhor dizendo, um estereótipo em relação ao mais velho, que ele é devastador para a organização, né? Que é achar que a pessoa mais velha ela está fechada a aprender, ela não conhece tecnologia, ela não conhece nada, entre muitas aspas aqui, tá? Moderno. Isso é uma fantasia da cabeça das pessoas, né? Isso é uma generalização que vai construindo um estereótipo negativo em torno do que é ser velho. Boa. Então, na cabeça, né, das pessoas que estão hoje nas organizações, e aí fica uma pergunta aqui para as pessoas refletirem, quem é o etarista? Né? Porque todo mundo reclama de etarismo, mas ninguém é etarista. Excelente. Né? Quem é o etarista? Vamos botar a cabeça para pensar. Quem é né? dentro das organizações fala assim, fulano está com 45 anos. Ih, não promove não, porque já não vai querer aprender mais nada, já está difícil de não sei o quê. Então, quem é o etarista? Quem é a pessoa que está dizendo isso? É a pessoa que tem 55, como eu, 50, que tem 20 e poucos, que tem 60? Então, você tem 60, você não é cabeça dura para aprender não, mas o de 40 é... Você está tomando decisão sobre o cara de 40 e dizendo isso dele com 60? Então, a gente precisa trabalhar um pouco nessa construção sobre o que a gente entende por velhice, por envelhecimento, e nessa construção de estereótipo. Né? Um estereótipo ele é construído a partir de generalizações. Você olha e fala assim, pessoas que têm 45 anos, aí você pega características de 3, 4 pessoas e você generaliza e aplica como se essa característica fosse de todas as pessoas daquela idade. Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente começar a quebrar. E um outro ponto que a gente precisa considerar é a questão da intergeracionalidade, Rafael. Nessa fala, assim, a galera jovem é faca no dente, né? Todo mundo hard skill bom, os caras conhecem tudo de tecnologia. Claro, eles nasceram com celular na mão. A minha geração é a geração mais resiliente do mundo. A gente pegou o analógico, do analógico, do analógico, passou por todas as versões do digital e está hoje aí mexendo mega no digital. Outro dia eu falei para um aluno meu, eu fiz um vídeo com inteligência artificial, não sei o quê. Professora, você usando a inteligência artificial? Eu falei, amigo... Pô... Meu amor, atenção, né? Beijo me liga, né? Não vou usar inteligência artificial, como assim? Né? Então... Mas sabe o que eu acho interessante? Desculpa te interromper, mas o que eu acho interessante é o seguinte, conversei já com pessoas aqui sobre isso, e aí eu falei, não, porque essa geração nova que tá vindo aí, já nasceu no digital, então já sabe muito mais que a gente, aquela coisa toda, papapá. Ela falou, não, mas a gente aprendeu, a gente viu a transformação. Então, de vez em quando, o jovem não entende... Como é que aquilo ali é aquilo ali? Eu vi aquilo se transformar naquilo. Então, isso. Às vezes você fala com um jovem assim, mas você não sabe o que é isso? Não, já veio pronto. A gente viu se construir. Então, isso é que é bacana. A gente entende a evolução, acompanhou a evolução, sofreu com a evolução, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que aquilo ali foi construído daquela forma. De vez em quando eles não sabem. Mexem por, né? Sei lá. Nasce com aquilo ali praticamente. É natural para eles. Natural, mas a gente sabe como é que foi a evolução daquilo. E pode prever, talvez, até uma nova inovação, né? Sim,
Podem ir à frente, mas isso não deve estar relacionado à idade da pessoa. A intergeracionalidade, ela perde quando a gente faz esse tipo de segmentação. Ele não sabe disso, a gente sabe daquilo. Isso. Assim, a gente inibe a troca, né? A gente acaba inibindo a troca, acaba criando uma barreira e acaba virando um grande fla-flu, né? Um grande nós contra eles. Nós contra eles, exatamente. Que está acontecendo agora em vários discursos aí, dentro de rede social, fora de rede social. É bacana, é virar meme, é legal, é divertido. As pessoas estão empreendendo, né? A empresa focada no 40 mais, no 50 mais, no 60 mais, roupa 50 mais, maquiagem 60 mais. Eu acho, assim, não vamos ser idiota, né? A gente precisa fazer segmentação para nichar. Sim, quando a gente está estudando, fazendo modelo de negócio, isso aí é o básico. Basicão. Mas isso não pode se tornar uma segregação social. Então, assim, nós mulheres 50 mais, nós só falamos entre nós somos mulheres 50 mais, ninguém entra nesse clube. Só a gente sabe o que é estar na menopausa, o que é ter banho no lugar errado. Para, cara, relaxa. A mulher de 30 anos, a de 25, a de 22, ela precisa interagir, né, com a mulher de 50, de 55 e vice-versa. A gente precisa aprender, especialmente nós mulheres, que a gente ainda está apanhando pra caramba, né? A gente ainda tem um espaço a conquistar. Sim. Então, como assim a gente vai rachar por conta de recorte etário? Um dos eixos principais axiológicos, né, de valores Sim. do Novas Idades é a intergeracionalidade. É uma linguagem para todas as idades. O Novas Idades não é um projeto para 60 mais, 50 mais, 40 mais, 45 mais, para ninguém mais. Para número nenhum mais. Nem menos. É para todas as idades. É para todo mundo ter oportunidade de se preparar melhor para a transição de carreira. Ah, mas eu já estou com 65 anos, eu posso fazer esse curso? Deve, venha, faça e senta do lado do garoto de 22. Vocês vão trocar para caramba. Certeza absoluta. Né? Vão trocar e vão aprender um com o outro. Essa é a pegada que está faltando dentro das organizações, porque está faltando no social. A organização não está boiando no cosmos, né? A empresa não está boiando em lugar nenhum. Ela está inserida em algum lugar, num corpus social, ela está inserida num hábitos social. Então, o que está acontecendo do lado de fora vai refletindo ali dentro. E a gente está segregando. E não é bom, Rafael, para o futuro essa segregação. Não é legal. Essa segregação, ela é fruto de um componente que a gente quase não fala, que caminha junto com o etarismo e que alimenta o etarismo, que é o preconceito e a discriminação etária, que é a gerontofobia. Gerontofobia é o medo patológico de envelhecer e a rejeição ao processo de envelhecimento e às pessoas velhas. Então, em alguma medida, a gente, por construção social ou por outros fatores psicológicos, apresenta esse comportamento. Quando fala em envelhecimento, tem gente que entra em pânico, literalmente. Acredito. Né? E a gente tem uma sociedade que vai ajudando a construir uma autoimagem de que você vai ser jovem para sempre, né? De que sua pele não vai mudar, né? Nada seu vai mudar, seu corpo não vai mudar. Você tem que perseguir um ideal de juventude que é massacrador, né? Esse debate também tem vindo à pauta, porque as mulheres, né, teve uma geração de mulheres muito empoderadas, que foram empoderadas muito jovens, artistas, né, de TV, aí, de teatro, e é uma geração global, que agora está cinquentona. A geração da Julia Roberts, né? A Julia Roberts tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu. Isso. Então, essa geração agora está nascendo gordura num lugar errado, nasce pelo num lugar nada a ver, os efeitos da menopausa, o corpo muda, o cabelo muda, né? E por serem artistas, a gente está fazendo esse recorte em cima delas, são violentamente cobradas na questão da imagem juvenil, né? Manter aquela imagem juvenil, aquilo tudo ligado à juventude. Então, você percebe o processo? A gente está numa sociedade que está fazendo tudo para viver mais, a medicina está avançando, a gente se cuida mais, a gente está buscando comer melhor, fazer exercício, massa muscular, né? Mas a gente não quer envelhecer. A gente ainda trata o envelhecimento com medo, a gente afasta o velho, a gente não quer ver o lado que é o lado ruim do envelhecimento, porque tem, né? Um lado que não é um lado bacana de envelhecer,
É o lado que a gente pode ter doenças, o nosso corpo pode começar a perder funcionalidade de diversas formas, e dependendo do que aconteça, a gente vai entrar em quadros de doença mais sérios. Sim. Não tem... É uma máquina, o corpo é uma máquina, ele vai envelhecendo. Não tem milagre. Claro. Né? A gente pode Estão procurando milagre, né? Estão querendo Parece que achar. os grandes... Estão querendo achar. Né, milionários, bilionários do mundo estão investindo pesado Teve na aquele cara que juventude. estava fazendo lá um processo Com filho. de pegar líquido da medula, sei lá como é que era o negócio. Transfusão de sangue. Para o cara ficar com a cara de 17 anos. Olha só, isso é um efeito... Enlouquecedor um negócio desse. Isso é um efeito da gerontofobia. Esse cara tem pânico de envelhecer. Isso é um medo patológico do envelhecimento. É quase tem que ser feito um trabalho psicológico com todo mundo, né? Sim. Eu acho que... Começar por isso, talvez? Esse é um aspecto... Começar por isso eu não diria, mas esse é um aspecto relevante que a gente precisa olhar com muito cuidado. E a intergeracionalidade, a convivência de pessoas de idades diferentes sendo normalizada e a gente parar com essa segregação... vai ajudar a diminuir esse nível de gerontofobia, entende? Porque a pessoa mais jovem, ela enxerga o mundo, a realidade da pessoa mais velha e começa a ter uma dimensão mais justa, uma dimensão mais realista do que é estar na faixa etária de 40, de 45, de 50. Isso vai acontecer comigo, provavelmente. É assim, é assado. Não vou ficar gagá, porque eu tô com 50 anos. Sim. Né? Nem com exatamente, 60. claro. Né? Chamar de velho gagá. Então, quando a gente não trabalha a intergeracionalidade, de alguma forma a gente ajuda a dar fermento para esse comportamento gerontofóbico, né? Esse pânico, essa rejeição ao velho e ao envelhecimento. A primeira coisa é a gente conversar sobre isso. Então, esse podcast agora já é uma ferramenta. Sim, é uma tremenda ferramenta. Eu já estou aqui fervilhando, pensando pra caramba. Eu já estou pensando, será que eu sou etarista? Já pensei na minha equipe aqui. Você já vai pensando, será que eu sou gerontofóbico? Você começa a pensar, né? Em alguma medida, a gente apresenta esses comportamentos. Claro, é óbvio. Todo ser humano, né? Mas se você pensar e trabalhar isso em você, já é um ponto de partida, não é isso? Sim. A gerontofobia, ela é muito limítrofe, né? A gente, quando fala assim, me cuido. Você se cuida? Me cuido. Eu faço skincare, faço. Sim. Lógico. Cuido da minha pele, faço, porque eu posso. Tem Sim. gente que não pode. Sim. Né? Me alimento bem, treino, etc e tal. Porque eu quero sustentabilidade. Eu quero poder empurrar um carrinho de compra com 85 anos e fazer compra sozinha. Isso aí. Sem ter alguém me acompanhando. Se eu tiver saúde... Tem fatores que eu não controlo, tá? Se os fatores não controláveis me ajudarem... porque tem o risco do que você não controla. Sim, claro. Eu quero poder caminhar sem andador, né? sem muleta, sem bengala, empurrar meu carrinho de compra. Agora, isso depende do investimento que eu vou fazer agora. Eu quero evitar câncer de pele, então eu tenho que passar filtro solar, tenho que cuidar da minha pele. Isso é saúde. É diferente de eu ficar amanhecer e falar, ai meu Deus, vincou aqui. Ai meu Deus, tem que levantar a boca. Aí agora eu vou fazer assim. Aí agora o botox aqui na testa. Porque eu tenho que ficar... Aí pego a minha foto de 17 anos... Não tem nada a ver. Volto Pelo amor de Deus. E aí já começa a ficar patológico o negócio, entende? E é o que está mais acontecendo, né? Vamos ser sinceros. Está acontecendo, mas não está acontecendo. É muito importante a gente falar isso. Porque fica parecendo até... Como eu tenho essa veia meio engraçada... Sim. Fica parecendo deboche. Não é isso, não. Sei, eu sei. Mas eu ri porque foi engraçado. Agora voltando. Precisa fazer o quê? A gente precisa entender que a maior parte das pessoas se comporta assim porque existe uma construção social que empurra elas para isso. Entende? Mulheres que têm a sua imagem como ferramenta de trabalho, elas são cobradíssimas por isso. Cobradíssimas. É uma coisa absurda. A ponto das pessoas se meterem se artista, se tá deixando o cabelo branco ou não. Vai deixar o cabelo branco, ficar com essa cara de relaxada? Eu deixei o meu cabelo ficar branco em 2014. Vai fazer 10 anos. Eu tenho cabelo branco desde os 20. Eu comecei a pintar cabelo com tinta com 22 anos. Meu cabelo era um chiclete. Entendeu? Deixei uma Ferrari no salão de tanto hidratar esse troço pintado. Por quê? Porque cabelo branco significava velhice, desleixo. São vários sinais que estigmatizam a velhice, quando eles não precisavam estigmatizar. E essa estigmatização, ela ajuda a reforçar aqui esse comportamento gerontofóbico nos mais novos, entende? Então, a gente precisa se conscientizar de que existe essa dinâmica acontecendo.
A gente precisa quebrar essa dinâmica, porque o nosso futuro vai ser de uma sociedade cheia de velhinhos. Que não são velhinhos. Entendeu? Qual é a idade? Como é que você mede a idade? Porque a idade cronológica só não é suficiente. A gente tem a idade social, a gente tem a idade psicológica, a gente tem a idade biológica. Então, quando você pensa em idade, a gente só pensa em idade cronológica. O ano que eu nasci, em que ano eu tô, faz a conta, é a minha idade cronológica. Qual é a minha idade biológica? Tem gente com 30 anos de idade cronológica que tem idade biológica de 70 e tantos. É isso aí. Porque tá cheio de patologia, tá cheio de doença, o corpo tá deteriorado como se ele já tivesse vivido muito mais, não se cuidou. Muito mais, não se cuidou. Tem gente que tem 70, 80 anos que tem idade biológica de 50, de 45. O corpo tá mega bem. E tem a idade psicológica de 20. Né? Tem galera com 60, 65 anos aí, andando de skate, não sei o que lá, e tararé, que é bom e também é ruim, né? Paquerando horrores, né? Tá, azarando todo mundo, você nem se fala azarando ainda, olha só. Não, fala, paquerando no mundo, no maior tiroteio e tal. Então, a idade psicológica. E existe a idade social. Essa é muito cruel, né? Porque essa depende de uma construção social. Então, quando a gente diz assim, Cristina, você tem 55 anos, não tem mais idade para estar fazendo não sei o quê. Essa roupa não é adequada para a sua idade. Nessa idade, você não pode ser mais mãe. Quantas pessoas adiaram a maternidade para depois dos 40 anos, 40 e tantos anos, e com os filhos pequenos já, talvez com cabelos brancos, né, com uma aparência da idade que tem, de fato, cronológica, são chamadas de avós dos filhos. Ah, sim. Porque existe uma expectativa da idade social. Uma mulher de 55, 60 anos, né, já tem a idade social de avó. Sacou? Então, quando a gente fala em idade, a gente não está falando de idade cronológica somente. A gente está falando das múltiplas idades que estão envolvidas nisso. Olha, eu tô até um pouco mais calado que eu tô refletindo aqui. Eu espero que quem esteja vendo o nosso podcast agora, ou ouvindo o nosso podcast, esteja refletindo também. Aquele tá aqui olhando pra gente, ó. Eu falo pra caramba em podcast, mas assim, eu tô realmente raciocinando, porque realmente é uma coisa que não se fala dessa forma, não se apresenta, se fala em etarismo. Já conheço o etarismo, já se fala muito sobre isso. Etarismo, edadismo, ageísmo. Exatamente. Mas não se fala dessa forma, nessas nuances, desse formato. E outra que eu estou pensando aqui é o seguinte: governos do mundo inteiro falam muito de preconceito racial, de preconceito étnico, de preconceito religioso, mas não se fala nem um pouco, ou você já viu, não sei, desse preconceito etário. Olha, o que acontece com essa não questão? Tem uma secretaria de etarismo? Preconceito etário. Entendeu? Vai ter secretaria de etarismo a hora quando o bicho pegar. A segregação por idade começar a ser um fator que impede produtividade e desenvolvimento. Então, quando você tiver assim um mercado consumidor latente, potencial mercado consumidor que não está consumindo porque ele está excluído da atividade econômica, aí vão se movimentar. Aí as pessoas vão falar assim, nossa, como assim essas pessoas não têm dinheiro para comprar nada? Você precisa manter uma grande população economicamente ativa. Sabe o que é a PEA, né? População economicamente ativa. A PEA, ela está expandindo cada vez mais de faixa etária. Né? Então, como que a gente vai manter essas pessoas trabalhando sem requalificar, sem atualizar, sem dar oportunidade de fazer transição de carreira da maneira certa? E isso a gente está falando aqui, Rafael, pensando muito no nosso umbigo. A gente está olhando aqui grandes centros, a gente está olhando uma população que tem um determinado nível de instrução e de acesso. Vamos considerar as pessoas que não têm esse nível de instrução e de acesso, mas que vão viver mais, porque a medicina avançou, não vai deixar morrer? Pensa comigo. Qual é a probabilidade dessas pessoas que hoje já estão à margem em termos de inclusão econômica, poder de consumo, já estão à margem do mercado de trabalho? Qual é a probabilidade dessas pessoas conseguirem se manter trabalhando quando elas estiverem numa idade mais avançada? Essa pergunta a gente precisa se fazer, porque alguém vai pagar essa conta. E a galera nova não consegue bancar essa galera lá de cima. Não vai pagar. E já está dando problema. Na França deu problema, já está dando problema. Aqui já deu, a gente já viu.
né? Nosso sistema previdenciário já foi para o beleléu. Não suporta. Não suporta. A França está aí, como o melhor exemplo. A Europa já passou pelo processo de envelhecimento e começou a se preocupar com o etarismo. Isso. Então, esse é um ponto que lá esse assunto já está mais avançado. Está muito mais avançado. Né? Agora, como é que eles estão resolvendo o problema lá? Né? Venham para cá. Né? Quantos países abriram as portas para profissionais, né, de países jovens? Itália está chamando os jovens para morar lá, pagando os jovens para morar lá. Percebeu? Eles pensaram nisso até a página 8. Né? Estão querendo que pessoas jovens ocupem um lugar. Canadá também. O Canadá é um outro caso? Um outro contexto. Né? Tá. É porque falta população, na verdade. Falta população. Na Europa tem o envelhecimento. Sim. Agora, aqui em termos de Brasil, a gente vai precisar criar soluções sustentáveis. Sim. Pensando, né, nessa questão da classe social e do acesso e pensando também em como os outros marcadores identitários que você acabou de citar aí, quando a gente fala de inclusão, né, que a gente está falando de raça, a gente está falando de etnia, a gente está falando de orientação sexual, a gente está falando de gênero. Isso. Como é que acontece com a simultaneidade? Né? O etarismo, ele não caminha sozinho. Então, eu sofri etarismo. Eu sou uma mulher branca, de classe média alta, né, cis, hétero, cis. Sim. Então, o meu perfil identitário faz com que a incidência do etarismo sobre a minha vida, minha pessoa, meus projetos, seja de uma ordem diferente de uma mulher que seja preta, lésbica e seja de uma classe social menos favorecida que a minha. É completamente diferente. Eu não tenho nem lugar para falar disso. Eu não sei o que é isso. Sim. Ok. Então, o etarismo também não vai afetar todas as pessoas da mesma maneira. Quando a gente pensa nas pessoas LGBTQIAN+, a gente tem que pensar no isolamento. Se a gente acha que os idosos, guarda-chuva aberto, todos, se isolam porque o etarismo causa isolamento, a gerontofobia causa isolamento, a velhice LGBTQIAN+, ela é muito pior. Muito pior. O isolamento social já começa antes, em vários grupos dentro... vai piorando com a idade, dentro do LGBT, e vai aumentando. Entra o etarismo aí também da idade a mais. Você percebe? Eu não posso comparar. Sim. Pensa numa pessoa, né, travesti. Sim. Uma pessoa travesti já é uma pessoa que não é incluída socialmente. Sim. A gente está brigando para pessoas travestis terem acesso a emprego, a formação, a serem tratadas com dignidade, com respeito. Pensa numa pessoa travesti idosa. O etarismo, eu não sei o que é etarismo quando eu comparo essas duas realidades, entende? Entendi. Vai acumulando todos simultaneidade que chama isso. Simultaneidade. É simultaneidade. É quando a gente tem um marcador identitário, um traço identitário sobreposto ao outro para efeito de discriminação, de opressão, né, de incidência de preconceito. Então, a gente precisa também pensar isso. Perfeito. A gente não vai envelhecer igual, sabe? Sim, claro, tem toda a razão. Agora vamos... Uma aula, hein? Uma aula. Parabéns, obrigado. Eu gostei muito, tenho certeza que quem está vendo vai gostar muito também, está gostando muito também. Agora vamos voltar um pouquinho rapidinho ali antes. Tendo isso tudo como pauta, como é que a pessoa se prepara para quando ela está mais velha, não... Mais velha pode ser? Ela mudar de carreira. Não tem problema falar velho, mais velho, entende? Não tem problema? Nenhum. Eu tô aprendendo aqui, eu tô preocupado. Quando você pega uma criança de 10 anos... ela vai ficar mais velha. Ela fala que a de 15 é mais velha que ela. Exatamente, é isso aí, exatamente. O de 15 fala que o de 25 é mais velho. E o de 20 fala que o de 40 é um velho, decrépito, coroa, entendeu? Exatamente. E ele me considera Tutankhamon, né? Fala, você tá fedendo a formol, sua múmia, né? Como é que é essa transição do mais velho? Quando ele quer, quando ele vê que ele não quer como é que é isso? Então, transição de carreira, independentemente da idade, gente, requer uma palavrinha mágica, uma ação mágica, assim, que chama planejamento. Boa. Transição de carreira não pode ser feita naquele momento em que você fala, não aguento mais, eu vou mandar tudo para aquela parte. Não faça isso. Você pode não aguentar mais, você pode ter uma solução de emergência,
para você lidar com o estresse daquele não aguento mais a situação que você está. Mas para fazer a transição, você precisa fazer planejamento. Não dá para sair no escuro. Então, qual é a transição que você quer fazer? Dependendo da transição que você queira fazer, saber o que você não quer é só a primeira parte. Você tem que definir melhor o que você quer, tem que se planejar, especialmente financeiramente, para você não se aventurar e juntar vários estresses ao mesmo tempo, porque aí você vai pifar e não vai nem lé nem cré. É isso aí. Né? Tá. E você, além de se planejar em relação a dinheiro, se planejar financeiramente, entender o que você quer e separar do que você não quer, você precisa ter senso de realidade daquilo que você suporta. Então, tem gente que vai a 20 por hora e chega em Júpiter. Tem gente que vai a 200 por hora e não vai daqui a Niterói. Pifa no meio do caminho. Então, o que é que eu aguento? Em que ritmo eu aguento fazer essa transição? Eu quero mudar de carreira, beleza. Para uma coisa completamente diferente, Cris, eu quero mudar de profissão. Eu cansei do que eu faço, eu já peguei casos assim. Quero mudar de profissão. Legal, a profissão que você quer. Começa a porta de entrada dessa profissão, a atuação dela é como? É aonde? Você vai trabalhar em empresa, você vai empreender, o que você vai fazer? Primeiro, reconhecer, para você poder saber qual é o percurso que você vai fazer, de onde você está, para chegar onde você quer estar. Né? Não existe mágica. Muita gente acredita no pensamento mágico. E acredita em história da carochinha. Fiz transição de carreira em 1 ano. Mentira. Estava se preparando muito antes. Em 1 ano você colocou tudo em prática, você botou as coisas para girar e mudou a sua realidade. Pode ter mudado de empresa, de emprego, começou a trabalhar com uma coisa nova, mas você vai começar a colher frutos um pouco depois. Claro. E você começou a planejar antes. Mesmo sem saber, essa pessoa planejou antes. Mesmo sem saber, ela planejou antes. Ela já sabe muito bem o que ela fez. Ela planejou antes, mesmo que ela não estivesse sabendo. Entendi. Tá? Tem um pedaço da transição de carreira que ele começa antes na cabeça da gente, mas a gente precisa criar consciência sobre ele. Né? E um outro aspecto importante, em qualquer idade. Né? E aí, quando a gente está mais maduro, esse aspecto acho que vai falar muito, vai criar muita conexão com quem está mais avançado no cronológico aí, né? Quem tem data de nascimento mais antiga. É você entender qual é a sua relação com o trabalho. Como você se relaciona com o trabalho? Você trabalha para quê? Você trabalha para se realizar? Você trabalha agora para construir patrimônio? Você trabalha para você deixar uma marca no mundo? Você trabalha para deixar um legado? Porque essa é uma questão central para todas as dificuldades que você vai enfrentar. Na hora que o perrengue bater na porta, na hora que estiver dando tudo errado, na hora que você estiver, tipo, não estou enxergando saída, é esse significado que o trabalho tem na sua vida que vai te manter no eixo ou que te vai fazer, não é para mim, eu vou largar tudo. Vai te fazer falar e pensar isso e agir. Se essa pergunta não tiver respondida, podem oferecer para você uma oportunidade de sociedade não sei aonde, comprar franquia não sei do que, ou se você está empregado, uma promoção para Dubai, virar diretor não sei, nada vai te satisfazer. Porque você está desconectado do que o trabalho significa na sua vida. E de qual é o sentido que ele traz para a sua existência. Né? Então, eu costumo falar muito em sala de aula, em palestra que eu dou, né? Eu pergunto para as pessoas, para que você acorda todo dia? Porque você não veio ao mundo como uma samambaia. A samambaia acorda todo dia pendurada no xaxim fazendo fotossíntese. Exatamente. Não é o seu caso. Então, o que você está fazendo aqui? Qual é o legado que você quer deixar? O trabalho é uma das formas da gente construir legado. Uma das formas, não é a única. A gente deixa a nossa marca no mundo nos nossos relacionamentos, com os amigos, com a família, com a gente mesmo, com as interações sociais que a gente tem. E a gente deixa a nossa marca no mundo por meio do nosso trabalho. Então, essa pergunta, ela é crucial. E quanto mais a gente avança assim no cronológico, mais ela vai se tornando essencial. Porque essa transição tem um preço e o tempo que falta é menor. Mais precioso. Caramba! Pega uma fita assim, ó. Se você tivesse aqui 0 anos, você vai viver até 85.
Você tem um pedação de fita. Quando você tem 15 anos, já diminuiu a fita. Quando você tem 40 anos, pô, eu tô com metade da fita. Quando você tem 55, já tem menos da metade da fita. Então não dá para ficar de samambaia, né? Tem que dar uma corrida, né? Pendurado no xaxim. Essa pergunta precisa ser respondida. Então essas pessoas que ficam assim, não aguento mais meu trabalho, não quero mais isso pra minha vida, vou sair, pedir demissão amanhã. Enlouqueceu, né? Não é assim. Depende, qual é a poupança que você tem? É isso aí, tem que ter um mínimo planejamento. Você tem dinheiro para dar meter o pé no... chutar o balde? Chutar o balde. Meter o pé na porta? Se você tem dinheiro para isso, guardado, tem um rendimento para você fazer um ano sabático, vou pedir demissão, não sei o que eu quero fazer. Beleza, pede demissão. Aí passa um ano sem... Vai pensar, vai para a praia, vai para a montanha, vai, sei lá, para Júpiter, vai botar a cabeça no lugar, contrata alguém para te ajudar. Você está confortável para isso. Agora, fazer isso... E ver o que vai dar depois. E deixar o boleto chegar, e depois não dormir porque o boleto chegou, aí começa a tomar remédio porque está ansioso, porque não consegue pagar o boleto, daqui a pouco fica deprimido porque não toma remédio. Cara, aí você vai cavar um buraco e vai se afundar nele. Então, esse tipo de decisão precisa ser pensado. E uma coisa que eu vejo muito, Rafael, e que, assim, que sirva de alerta para quem está ouvindo a gente, e não, assim, não estou em nenhuma posição de, que eu estou avisando, não, porque eu vejo muito sofrimento em torno disso. As pessoas levam muito tempo para reconhecer que elas não estão satisfeitas. Elas vivem muito em função da cobrança do externo, do social. O que a minha família vai pensar se eu pedir demissão? Como é que eu vou falar para minha mãe, para meu pai? Como é que eu vou conversar com meu namorado, com meu marido, com a minha namorada? O que eu vou dizer para as pessoas? O que vão pensar de mim? Ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai sofrer o que você vai ter que sofrer. Ninguém vai se alegrar o que você vai ter que se alegrar. Então, não está satisfeito? Está infeliz? Está virando uma tortura acordar todo dia para ir para o trabalho? Procura ajuda. Primeira coisa, vai procurar ajuda para você entender de onde está vindo essa insatisfação. E como é que... Me responde uma pergunta aqui. Como é que a experiência dessa pessoa mais velha torna ela mais apta para uma transição? Torna ela mais apta para uma transição? Essa experiência de vida dela? Torna mais apta em função da experiência de vida, em função, Rafael, da experiência que ela tem com mudanças na vida. O que acontece na vida, milhões de mudanças. Milhões de mudanças, né? A pessoa, cronologicamente, ela vai avançando, ela vai passando, ainda que ela passe sofrendo, ainda que ela passe com um grau de consciência baixíssimo, ela já passou por várias mudanças. Então, ela já conhece vários pedacinhos do processo. Tá? Não é dizer assim, aos 50 é mais fácil fazer transição de carreira. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ela tem mais ferramenta, talvez, é isso? Aos 50, você já sabe, por exemplo, que não vai ter mudança do dia para a noite. Não vai ter pensamento mágico. Você já passou por outras mudanças relacionadas a outras coisas na sua vida, que você já constatou que não tem pensamento mágico. E isso é um grande passo. Isso é um grande recurso. Tá? A pessoa que controlou as mudanças na sua vida, controlou no sentido de se preparou, fez a coisa estruturada. Quando ela vai fazer uma grande transição de carreira, ela está usando esse aprendizado dela lá atrás. Sim, com certeza. Né? Da outra vez que eu mudei de empresa, que eu quis fazer tal coisa, que eu fui fazer doutorado fora, não sei o quê, eu fiz assim, fiz assim. Legal, então você já tem a fórmula. Você já sabe o que funciona e o que não funciona. Você já sabe o que tem que planejar com antecedência. Como é que é o passo a passo disso? Aí esse instrumento serve. Né? Essa instrumentalização que a pessoa já tem, ela serve e muito para a segunda, terceira, quarta transição de carreira que ela queira fazer. O que é difícil nas pessoas mais velhas, né? Depois, quando você chega aos 65 anos, que é a idade média de aposentar, né? Quem começou a trabalhar com 20 e pouco, 65, 70, agora estamos para frente. Um pouquinho mais para frente, É exatamente o marco da aposentadoria. Esse evento ainda é um peso, ainda é um tijolo social. Porque tem gente que não gosta de se aposentar e vai prolongando para não se aposentar. Podia se aposentar e se reinventar, né? Sim. Ou fazer outra coisa. Estou certo ou estou errado? Sim, pode se reinventar depois da aposentadoria. A questão aqui é que a aposentadoria ainda é um tijolo na cabeça das pessoas. Ainda é uma coisa traumática para muitos. Muitos não mudam, continuam fazendo trabalhos que já não satisfazem mais,
Sabe a relação com o trabalho Sim. que eu falei? Eu podia estar fazendo outra coisa, eu queria estar ensinando. Mas não se mexem, porque aposentadoria é um tijolinho estigmatizante. Aposentado, você Está aposentado. Você está aposentado. Qual é a sua profissão? Aposentado, Me meu Deus. aposentei e agora vou mudar. Vamos mudar esse nome, né? Vamos inventar outro. O que você Ou acha? vamos naturalizar um nome, Ou naturalizar gente, ele, porque faz exatamente. parte, é um evento, e é um evento de uma construção social. Podia ser uma coisa assim de... Tipo, já zerei o jogo, filho. Agora eu tô indo para um outro game. Isso é uma construção social, isso foi dado, né, pela legislação trabalhista. Exatamente. Entendeu? Imagina se a legislação trabalhista assim, não, você vai trabalhar durante 15 anos da sua vida, e aí teríamos aposentados com 35, com E 40. até existem, né? Alguns conseguem essas façanhas, né? Mas tudo bem, deixa isso pra lá. Ainda é um tijolão social a aposentadoria, infelizmente. Sim, com certeza. Networking, como é que você acha de networking? Olha só, a gente falou de planejamento, tem Sim. que planejar, né? Para fazer transição de carreira, tem Exato. que planejar. Tem que planejar e tem que ter consciência dos seus próprios limites. Ok. Nesse planejamento, o que a gente inclui? A gente inclui 3 dimensões. Uma dimensão de capital humano, como é que você vai se preparar para enfrentar o que quer que você queira fazer, o que você vai estudar, que cursos você tem que fazer, quanto de dinheiro você tem que ter para investir, o que você vai aprender sobre o novo negócio, tá? Tem uma dimensão de capital social, quem são as pessoas que você precisa para fazer isso, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém, com certeza. Então, com quem eu preciso me relacionar, quem são as pessoas-chave. Nessa dimensão de capital social, tem o marketing pessoal, como que você vai construir a sua marca, a sua imagem, e como que você vai vender o seu valor, seja para um novo emprego, uma nova posição, se você quer continuar, né, empregado numa empresa, seja para empreender, como é que você vai construir a sua marca pessoal. E tem uma terceira dimensão que a gente precisa se preocupar nesse planejamento, que é uma parte dessa dimensão pessoal, das outras coisas na nossa vida que a gente tem que concatenar com a mudança de carreira. Né? Família, relacionamento íntimo em casa, grana, desenvolvimento, que é capital cultural. As pessoas pouco se preocupam com isso, mas não percebem como o capital cultural influencia na hora em que você vai acessar oportunidades, seja para empreender ou seja para conseguir uma vaga de trabalho ou mudar de carreira, de profissão. Né? Então, o desenvolvimento de capital cultural, ele é fundamental. E ele faz parte desse planejamento. Como é que as pessoas desenvolvem esse capital cultural? Se apoderando de assuntos que dizem respeito ao seu tempo presente em termos de cultura. Então, vamos lá. Cultura no amplo sentido da palavra. No amplo sentido da palavra. Eu quero empreender. Vamos imaginar que eu estou fazendo transição de carreira, cansei. Né, sei lá, fui diretora de empresa, tal, diretor, cansei desse mundo corporativo, tchau, beijo, me liga, tô com grana, apliquei meu dinheiro direito. Sim. Agora eu quero empreender. Você quer empreender em quê? Então você vai ter que montar um plano de negócio, né, pesquisa de mercado, aquele trololó todo, para poder cuidar do seu negócio e vai ter que estudar algumas coisas. Sim. Que você antes não usava, você vai ter que usar e você vai ter que estudar. Capital humano, a gente está falando aqui. Networking. Quem são os players? Quem são as pessoas com quem você precisa estar para te influenciarem e para te ajudarem nesse negócio? Quem você precisa conhecer? Então, esse networking, ele vai ser favorecido, por exemplo, pelo capital cultural, na medida em que você conhece como funciona o tecido cultural que essas pessoas frequentam. A cultura do seu tempo. A gente hoje aqui vive no Rio de Janeiro, né? A gente vive entre Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente, né? Quem está empreendendo, quem está fazendo essas coisas aqui. E a gente aqui sabe que existe um grupo de pessoas que é importante para os nossos negócios. Onde essas pessoas estão? Elas estão frequentando quem? Elas estão assistindo que espetáculos? Elas estão lendo o quê? Então eu vou num jantar, que tem lá uma série de empresários com quem eu tenho que conversar. Quais são os hábitos dessas pessoas? O que essas pessoas assistem, o que elas consomem, o que elas leem? Eu vou conversar sobre o quê? Mas quando isso passa a ser algo que não é uma coisa legítima e passa a ficar um pouco... Ai, perdi a palavra. Fake. Quando você perde a referência do que o trabalho significa para você, de que sentido o trabalho tem para você. Porque eu vejo assim, algumas pessoas talvez
indo nesse sentido, que é corretíssimo, pessoas que fazem muito bem e de forma natural e apaixonadas. É legal, ela quer realmente frequentar um ambiente onde ela precise estar conectada, conecta bem, flui direitinho e não fica too much, né? Não fica, né, demais. Mas tem aquelas pessoas que ficam aficionadas pela questão do networking e fingem que são quem não são e fica uma coisa muito fake. Não tem sustentabilidade isso. Não sustenta isso. A base do networking é serviço. Networking é servir o outro. Servir sem esperar nada em troca. É você construir conexões. Perfeito. Eu acho Essa é a base do fundamental. networking. É isso aí. O capital cultural entra para você criar oportunidades. Então, de conexões. Exemplo, de conexões. Eu sou uma pessoa, eu adoro música clássica, eu assisto concerto, não sei o quê. Eu viajo para assistir concerto, viajava, né? Agora eu não viajo mais porque tá absurdo o dólar. Eu viajava muito para assistir concerto e tal. Então, nesse meio, frequentam pessoas, né, que me interessam do ponto de vista de networking, eu tá lá, eu criar assunto com elas. E tem gente que se interessa pela minha pessoa, eu sou um asset para essas pessoas em termos de relacionamento, e que se souberem que eu gosto de concerto, de música clássica, etc., não precisa vir no concerto comigo, mas está num jantar comigo, pode puxar assunto. Eu sei que você gosta de música clássica, né, e tal. Eu assisti um filme sobre a vida do Mozart. Você já assistiu? Amadeus. Filmaço. Eu só já tô puxando network com você aqui. Você não precisa ter ouvido Mozart na sua vida para conversar comigo que gosta de música clássica, mas você tem que estar antenado o suficiente para saber que existem filmes que foram feitos sobre, né, musicistas. Sim, claro. Né, do romantismo, de não sei o quê e tal, enfim, para você puxar um assunto com alguém. Esse é o capital cultural, que as pessoas esquecem de nutrir. Né? Esquecem que esse capital cultural te dá uma elasticidade em termos de criatividade, de enxergar oportunidade, né? E não nutrem esse capital. Então, isso é um elemento, no trabalho de carreira que eu faço, esse é um elemento sempre surpreendente com os meus mentorados. Eles ficam, cara, eu nunca me toquei disso. Eu falo, então vamos cuidar dessa parte, que é o seu desenvolvimento intelectual. Ele passa por aí e ele impacta o seu capital cultural. Né? Você está conversando aqui comigo, nunca pensei nesses assuntos, eu nunca pensei em idade, não sei o que. Maravilhoso isso, essa experiência é espetacular. Isso foi uma ampliação do meu capital cultural a respeito do tema, né? Claro. Entende? Exatamente. Por isso que, inclusive, é uma produção de podcast imensa no mundo, porque as pessoas querem realmente ter mais informações, entender melhor, não é, né? Entendeu? Tem tanta gente fazendo tanto podcast legal sobre assuntos relacionados diversos. À psicologia positiva, filosofia, né? O professor Mário Sérgio Cortella aí tá dando aula de filosofia de graça. Gente, é tão bom ver e Cortelas tão rico. Da vida, cara, você maravilhoso. aprender sobre filosofia te abre a cabeça. Para que eu vou aprender isso? Eu não vou usar nunca isso no meu trabalho. Desce desse ônibus, ele tá desgovernado, sem freio, descendo a ladeira. Exatamente. Não entendeu, você não entendeu nada, volta. Você não entendeu 20 nada, fases. amor, volta para trás. Exatamente, é ampliação de capital intelectual. Na hora Meus funcionários têm que ver Cortella aqui, viu? Todos que entram veem Cortella. Senão, primeiro vídeo é o capricho. Na hora que você faz transição de carreira, isso é fundamental. E na hora que você está competindo no mercado de trabalho, você está na empresa, aí o diretor pede assim, eu quero soluções criativas. É esse capital cultural, esse capital intelectual, ampliando mais, que vai te dar mais musculatura para ser criativo. Sim, claro. Porque a criatividade... Não é inspiração. Criatividade você tem que ter um monte de ferramenta. De ferramenta. O ócio criativo é que depois que você colheu tudo, você fica no ócio para criar, né? Professor, eu já passei um monte de tempo aqui, hein? Eu sei disso, mas daqui a pouco a gente vai ter que terminar. Bom, né? Mas tá bom, mas tá gostoso pra caramba esse papo. Vamos ficar 2 horas aqui hoje. Mas assim, entendi. Capital cultural que faz fortalecer o networking, faz um networking de mais qualidade e mais assertivo, vamos dizer assim. É isso? Sim, de mais qualidade, mais assertivo. E networking, ele precisa seguir, Rafa, assim, um tratamento. Né? Você precisa manter a sua rede sempre com contatos que são mais próximos e com contatos que são mais periféricos, que você vai trazer para perto de você, você vai tornar esses contatos mais próximos, mas você precisa estar sempre aumentando a sua rede com contatos mais periféricos. E contatos diversificados. Eu sou médico, só tenho amiguinho médico nas redes sociais. Lamento, porque não é só médico que vai te ajudar a crescer. Sim.
Então, você precisa ampliar, né, diversificar o seu tipo de contato nas redes sociais. Outro dia alguém viu meu LinkedIn e tem um contato meu no LinkedIn que é um rapaz que é tarólogo, né, e é um bandista também e tal, então joga não sei o que e tal. Aí a pessoa me perguntou, você fez contato com esse perfil? Eu falei, explica a sua pergunta, eu quero entender. Pô, eu trabalho com isso, claro que eu fiz contato com ele. Ele é um profissional que está aqui vendendo esse tipo de serviço. E em algum momento a gente vai se falar para alguma coisa, por que não? Né? Sim, claro. Vem cá, para fechar, quais ferramentas, recursos e ferramentas estão disponíveis para auxiliar os profissionais que desejam explorar novas direções nas carreiras um pouco mais tarde na vida? Quais recursos e ferramentas você consegue? Vamos fechar isso aí? Vamos. Assim, recursos, a gente tem vários dentro de trabalhos de mentoria, de coaching, tá? Que trabalham com N ferramentas para quem quer fazer transição de carreira. Dentro do Novas Idades, a gente tem disponível uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos todos. Boa. Eu tenho, beirando já 2.000 horas de coaching, trabalhei muito com carreira. Então, eu desenvolvi uma metodologia para trabalhar desenvolvimento de carreira, que se transformou em um serviço dentro do Novas Idades, que vai ser lançado na primeira versão como uma imersão. Vai se chamar Longevity Day, carreira. Bacana. Cada Longevity Day vai ter um tema. Conta com o clube. Longevity Day, carreira, que vai seguir exatamente os passos da metodologia que eu desenvolvi para deixar você sair com um planejamento, não aquele planejamento careta de carreira. Sim. Né? Que todo mundo faz aí já, tem o e-book que ensina você a fazer. Não. Com tudo isso que eu falei aqui durante o podcast. A gente vai trabalhar significado do trabalho, vamos trabalhar construção de legado, networking, marketing pessoal, que é um mistério. E é uma coisa assim, as pessoas falam, eu não gosto de ficar fazendo marketing pessoal. Não fazer isso, mas não é ficar tirando selfie. Porque o pessoal da minha empresa que faz marketing pessoal se vende errado, ainda é escrupuloso. Então, desmistificamos isso, trabalhamos o marketing pessoal bem feito. E trabalhamos nessa metodologia capacidades que eu chamo de essentials, né, do desenvolvimento de carreira, que é adaptabilidade, flexibilidade e essa visão estratégica da vida. Muito bom. Tá? Então, são 3 essentials que a gente trabalha nesse percurso da metodologia. A metodologia eu botei um nome, né, a metodologia FACE, a face da sua carreira. Boa, bacana. Né? E ela tem esse percurso. Então, essa é uma ferramenta do Novas Idades. E no mercado a gente tem N ferramentas. E assim, a principal ferramenta, né, o principal recurso é você se conscientizar que você precisa fazer isso com ajuda. Ninguém faz transição de carreira, mudança na área profissional sem ajuda, sem um mentor, sem uma orientação. Vai fazer sozinho? Vai, mas vai errar pra caramba, vai perder dinheiro pra caramba, vai sofrer, vai doer pra estressado. caramba, vai se estressar pra caramba. Então, procura ajuda antes de qualquer coisa. E que ajuda é essa? Coaching é uma metodologia, mentoria é outra, são 2 trabalhos parecidos, mas não são iguais, que estão aí à mercê enfim, à vontade aí para as pessoas escolherem N profissionais que podem ajudar nesse processo. Perfeito. Agora, para finalizar, manda um recado aqui para quem está querendo agora transição de carreira. Quem quer mudar agora? Quem estava antes de ver esse vídeo, estava assim, eu vou mudar agora. Quem está querendo mudar de carreira ou já está planejando um tempo, manda um recado para quem quer virar esse jogo. Se você quer virar o jogo, ou porque está de saco cheio, não aguenta mais, quer chutar o balde, ou porque já está pensando nisso há um tempão, ou porque está com aquela sensação de que não é isso, nem aquilo, não sei bem o que é, tá com um buraco dentro de você, comece. Comece pelo planejamento. Comece pelo passo que é o primeiro passo. Não tenha uma expectativa não realista de que você vai fazer um milagre na sua transição de carreira. Esse é o meu recado para você, mas comece e conte comigo. Maravilha, pessoal. Como é que faz para estar em contato com você? Redes sociais, Cristina, Goldsschmidt, Goldschmidt. Novas Idades, novas_idades no Instagram. Boa.
E o meu contato, todos os meus contatos estão nessas redes sociais. Maravilha. Inclusive meu WhatsApp, pode falar direto comigo pelo WhatsApp, tá lá na Linktree, tá tudo Arrumadinho. tudo arrumadinho lá, você entra comigo, é só me achar no Perfeito. Instagram, que é o eixo principal aí da sua. Isso aí. LinkedIn é o mesmo nome também, não tenho 2 nomes, nem 2 personalidades. Maravilha. É só esse nome, me procura, conta comigo. E Perfeito. a gente segue junto nas Muito obrigado. novas idades. Novas idades, do vamos Brasil. nessa, novas idades. Professora, muito obrigado, muito que obrigado. Foi agradeço, excelente o programa, excelente, assim, vou indicar para todo mundo ouvir, que é muito, muito importante. Agradeço demais você ter vindo aqui. Vamos fazer outro, que eu acho Vamos. importante termos outro programa, falar mais ainda. Teve perguntas que eu não fiz, mas vamos fazer mais perguntas aqui e Eu fazer mais venho com o programas. maior prazer, amei, adorei. Maravilha. Ficava aqui até amanhã conversando. Eu também. Pessoal, esse foi mais um Clubecast aqui do Clube Empreendedor Brasil. Um abraço enorme, curte, ativa o sininho e manda para quem tá querendo trocar de carreira aí esse podcast que foi espetacular. Um abraço grande, tchau, tchau.